pessoal, eu sou a professora Fernanda Manhota, coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, e hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo a respeito de carreiras e profissão no campo de relações internacionais. Você que nos acompanha aqui já sabe que nós temos discutido as possibilidades, as diversas carreiras nesse campo do saber, e hoje nós temos a alegria de receber aqui duas ex-alunas, duas egressas da FAAP, dentro daquilo que a gente costuma chamar de prata da casa, então pessoas que se formaram conosco, com quem nós temos muito vínculo até hoje e que atuam particularmente no terceiro setor. É sempre importante lembrar que no campo das relações internacionais existem várias possibilidades de atuação. Geralmente as pessoas conhecem mais diretamente o campo diplomático, muitas vezes pensam nas empresas, no setor de internacionalização de negócios ou mesmo de comércio exterior, mas vale lembrar também que há muitas possibilidades profissionais junto às organizações não governamentais. Então aqui nós estamos falando um pouco a respeito do que a RI pode oferecer nesse sentido. Nós temos inúmeros alunos, ex-alunos trabalhando em todos esses segmentos e hoje então recebemos aqui Tainá Schervis e Júlia Zamit, que vão compartilhar um pouquinho das suas experiências, das suas vivências e da trajetória acadêmica e profissional. Quem sabe assim elas possam jogar luz sobre o caminho que você mesmo vem a trilhar no campo de relações internacionais. Tainá Schervis trabalha no Governos Locais pela Sustentabilidade, ICLEI, e a Júlia Zamit trabalha no Instituto Ayrton Senna. Meninas, muito obrigada por terem aceito esse nosso convite. É, além de tudo, sempre nostálgico poder revê-las, né? A gente que conviveu durante tanto tempo aqui na FAAP. E eu gostaria de começar não só dando as boas-vindas, né? Quero que vocês se sintam de novo acolhidas aqui, mas também questionando um pouquinho justamente a respeito do trabalho atual de vocês, do que vocês fazem, de que posições vocês ocupam nas instituições em que vocês se encontram e de que maneira, então, costuma ser esse dia a dia de trabalho. Vou começar pela Tainá, vou pedir também para a Tainá lembrar a todos nós aqui e ao nosso público que nos assiste um pouquinho de como foi a trajetória da FAAP dela. Então, Tainá, quando você se formou e como que é essa sua atuação na ICLEI atualmente? Olá pessoal, meu nome é Tainá, como bem a Fernanda me apresentou. Eu sou formanda de Relações Internacionais pela FAAP desde 2020 e atualmente eu trabalho como assistente de Relações Institucionais da rede ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade. O ICLEI é uma rede de governos locais e regionais pela sustentabilidade, que é basicamente um trabalho bem próximo de governos municipais e estaduais, para a promoção de políticas públicas mais sustentáveis e inclusivas dentro da sociedade. Então, atualmente eu trabalho como assistente do escritório para o Brasil, então do ICLEI Brasil, para a parte de relações institucionais, e eu trabalho com articulação política em diversos setores municipais, estaduais e com outros parceiros internacionais e também a nível nacional. Maravilha. E você, Juju, nos conte como é que estão as coisas no Instituto Ayrton Senna. Oi, Fernanda. Oi, Tainá. Boa tarde, pessoal. Mas, primeiramente, obrigada, Fernanda, pelo convite em participar aqui dessa conversa. Bom, me apresentando um pouquinho, eu sou a Júlia, eu tenho 26 anos e eu sou formada desde 2017 no curso de Relações Internacionais da FAAP. Atualmente, eu estou trabalhando no Instituto Ayrton Senna, que é uma organização sem fins lucrativos, que atua como um centro de pesquisa e inovação, que tem como foco desenvolver professores. E lá dentro eu trabalho na área de relacionamento, então o objetivo como um todo é a gente fidelizar essas empresas que apoiam o Instituto Ayrton Senna, fazer toda essa gestão da parceria e quem sabe até abrir novos negócios com elas. Perfeito. Eu sempre tenho dito, né, para os nossos alunos e também para os candidatos que querem estudar relações internacionais, que o nosso campo do saber ele é vasto como um oceano e ele permite inúmeras possibilidades, né, tanto de formação quanto depois de atuação profissional. Essa área que vocês atuam é uma área que por si só também é muito heterogênea, né? Quer dizer, não é porque alguém trabalha no terceiro setor que necessariamente faz a mesma coisa. E eu acho legal, interessante explorar, principalmente para quem quer saber mais sobre as possibilidades que a RI oferece,
um pouco do que vocês enxergam de relações internacionais dentro da ação que vocês executam no dia a dia de vocês, né? Então, a gente sabe que existem muitas coisas dentro de um curso de RI, existem matérias variadas e tudo isso, e também a atuação desse profissional depois captura nuances muito particulares em cada caso. Então, eu queria começar pela Júlia e depois passar para a Tainá, justamente para que a gente pudesse explorar um pouquinho disso, né? O que hoje, atuando no setor em que você se encontra, você diria que há de conexão, de correlação com as coisas que você estudou de RI e com aquilo que você imaginou em termos de uma carreira internacional? Vamos começar pela Júlia, então. Eu enxergo assim, RI para mim, assim, vendo que tem tantos amigos que trabalham em tantas áreas diferentes, RI é um perfil de pessoa que, assim, está sempre com um olhar aberto para o novo. É uma pessoa que está sempre disposta a escutar, é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar e fazer tudo o que ela pode dentro das suas possibilidades. Então, assim, dentro do Instituto, eu acho que esse olhar para o próximo, como que eu posso mudar isso daqui, é o que eu vejo que faz muito sentido. Perfeito. E você, Tainá, o que você enxerga do seu curso de RI no dia a dia do seu trabalho? É uma pergunta um pouco difícil, né? Porque eu acho que relações internacionais está em tudo. Absolutamente tudo que a gente está convivendo, a gente está vendo um pouquinho. Especificamente sobre o meu trabalho, eu consigo perceber muitos conceitos que foram abordados em aula, por exemplo, acontecendo na prática. E isso, para mim, é muito interessante. Então, por exemplo, como que a gente integra agendas globais da Organização das Nações Unidas, por exemplo, em governos municipais e estaduais? Como que os governos eles conseguem incorporar isso? Porque a gente tem um olhar muito do internacional, vendo um pouco sobre os estados, vendo sobre os países, e a gente não entende muito bem como isso chega até a população, né? Então, eu consigo entender, consigo verificar como que o ambiente global ele se adequa dentro desse âmbito, né? E é muito importante nesse sentido ter esse conhecimento mesmo que vem de relações internacionais sobre agendas globais, sobre o desenvolvimento, sobre meio ambiente e sustentabilidade, que são inclusive algumas das matérias que a gente tem, e como incorporar a questão do internacionalista, né, dentro dessas organizações. E o espaço que a gente tem, esse olhar transversal entre as áreas que a gente tem, encontrar conectividade entre as temáticas, eu acredito que isso é uma questão muito do internacionalista, né? Muito papel do internacionalista, de integrar todas essas questões. Então, eu consigo ver muito claramente a minha carreira como internacionalista no meu dia a dia e consigo contribuir principalmente sobre como que eu, como internacionalista, posso atribuir uma análise sobre o internacional, mas também a nível nacional, para que possa ajudar a organização, principalmente a aterrissar muitas dessas agendas globais aos níveis mais básicos, né, da sociedade. Como que a gente transforma isso em impacto e muda a vida do próximo. Ouvindo agora você falar, eu fiquei imaginando o seguinte: os nossos alunos, futuros alunos, enfim, os espectadores aqui dessa nossa atividade, talvez estejam pensando sobre como é o dia a dia de quem atua no terceiro setor, né? E mais especificamente no campo de cada uma de vocês, que, como a gente já explorou aqui, tem diferenças por si só. A gente sabe que isso é muito importante para o internacionalista, né? Geralmente, quando alguém escolhe relações internacionais, além de ter alguns interesses que são muito típicos, né? Gostar de línguas, gostar de culturas, ter um interesse por viagens, gostar de se atualizar sobre política, sobre economia, de ler jornal e coisa e tal. Geralmente, esse é um perfil, né, de aluno e depois de profissional que valoriza algumas coisas, né? Valoriza a flexibilidade, valoriza esse olhar, né, de uma certa missão. Então, a ideia de que o seu trabalho gera impacto no mundo, e eu imagino que isso está muito presente na rotina de trabalho de vocês. Mas, para além do que a gente já supõe, eu queria, assim, um descritivo, como se fosse, assim, um reality show de como é o dia a dia de trabalho. O que é que vocês fazem, como são as relações que vocês estabelecem, como é o trabalho eventualmente em escritório, fora de escritório. Eu sei que agora na pandemia tudo está um pouco diferente, né? Um pouco atípico, a gente reconhece, mas acho que vale a pena, né, tentar deixar um pouquinho mais claro para que as pessoas consigam também materializar, né, o que significa trabalhar no terceiro setor, especificamente nas organizações de vocês. Vou começar pela Júlia, depois vou de novo para a Tainá. Bom, no meu dia a dia,
dia tem muita interface com empresas, né? A gente trabalha fazendo reuniões diariamente, a cada hora praticamente, com essas empresas que são que aportam, que doam recursos para o Instituto Ayrton Senna. Então, não basicamente, mas uma das coisas que a gente faz muito é pesquisar primeiro como que está o cenário do nosso país, né? Porque depende muito como que está a saúde dessa empresa, a saúde financeira e tudo mais, a gente depende disso para receber esses recursos, né? Então, a gente tem que pesquisar muito como está o nosso país, o que a gente acha que são os próximos passos, que são muito difíceis de prever, né? Ainda mais num cenário agora, e fazer essa troca, entender, conversar. Então, assim, muita pesquisa, muita conversa interna também, né? Com os nossos pares, com os nossos gerentes, muitas reuniões, atualização sempre, eu diria. Beleza, e você, Tainá, como é que é por aí? Eu acho que é muito abrangente, né? É um pouco difícil de falar sobre o dia a dia no terceiro setor, porque foi o que a gente comentou no começo. Cada organização do terceiro setor tem um trabalho específico, tem uma área de atuação específica, mas o meu dia a dia, ele é basicamente articulação política pura. Então, eu trabalho junto em interface, né, com governos municipais, governos estaduais, ministérios nacionais, instituições financeiras, organizações internacionais, enfim. Eu trabalho muito com gestão de projetos, né, implementação de projetos a nível local, mas também, principalmente, com relacionamento institucional e posicionamento estratégico da organização a nível local. Então, é exatamente isso, né? Como que a gente aterriza as agendas globais, né? Então, que a ONU coloca como diretriz e que o país, né, assinou enquanto país membro. Como que a gente aterriza isso no nível local? Então, essa parte de articulação política, ela trabalha muito nesse quesito de tentar trazer a importância do tema, sensibilizar os gestores para as questões em questão, que no caso é meio ambiente, sustentabilidade e biodiversidade, e como que a gente pode apoiá-los a atingir as metas que estão colocadas internacionalmente, mesmo que são metas, né, que são colocadas a nível nacional, são metas que também constituem uma parte das responsabilidades do local, né, dos governos municipais e estaduais. Então, a gente trabalha muito nessa parte de articulação política, sensibilização e mobilização para articulações políticas no geral. Então, a gente articula para articular. Acho que é um pouco disso no dia a dia. Sabe que agora, pensando aqui, né, a respeito da trajetória de vocês, ouvindo agora o que vocês fazem, eu estava me lembrando de algumas das épocas, né, passadas, de quando vocês ainda eram alunas, e de outras experiências profissionais e acadêmicas que eu me lembro de testemunhar, tanto a Tainá vivendo, quanto a Júlia também experimentando. E eu queria resgatar um pouco essa memória e quem sabe, reconstruir um pouco dessa trajetória recente. Eu me lembro, por exemplo, da Tainá indo fazer um estágio lá no Ministério de Relações Exteriores em Brasília, né? Fez um estágio lá no braço de ONU e foi muito marcante, foi muito especial, eu tenho certeza. Assim como me lembro muito bem também da Júlia, ainda como estudante, minha aluna, estagiando lá na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, né? Lembro bem disso. Então, sei que tem histórias aí pretéritas antes dos cargos atuais que elas muito habilmente ocupam. Queria reconstruir isso para o nosso público, então eu queria pedir primeiro para a Tainá e depois para a Júlia, para que elas contassem um pouquinho de quais foram as experiências anteriores que elas também viveram em RI e de que maneira elas entendem que essas experiências contribuíram ou enriqueceram essa trajetória profissional que hoje elas vivenciam no terceiro setor. Vou começar pela Tainá. Acho que essa pergunta, ela é complexa, porque eu fui muito ativa na faculdade, né? Eu realmente aproveitei todas as oportunidades que a FAP me deu, e a FAP me deu muitas oportunidades. Então, eu agarrei essas oportunidades como se não houvesse fim, pela minha paixão pelo curso, né? Eu acho que eu me identifiquei muito com o curso de Relações Internacionais, e acho que, trazendo algumas das experiências, eu entrei na FAAP pelo Fórum FAAP. Eu era muito entusiasta dos modelos de simulação das Nações Unidas
E eu entrei muito apaixonada pelo evento, tinha organizado um evento também na minha escola, então eu sempre ouvi muito bem falar do Fórum FAP. Fiz o vestibular motivada por ele e eis-me aqui. Estou aqui agora trabalhando na área, formada, super realizada. E um pouco das minhas experiências foram voltadas para essa questão de modelos de simulação das Nações Unidas. Então, eu atuei no Fórum FAP como voluntária, diretora de estrutura, secretária-geral, e também recebi algumas oportunidades para estar participando de modelos de simulação em Brasília, através da própria ONU Brasil. Participei também de vários modelos das Nações Unidas em Nova York. E uma dessas oportunidades, eu inclusive organizei um evento lá a partir da minha experiência no Fórum FAP. Foi uma experiência remunerada de 6 meses, parte à distância, né, e parte no presencial. Então, essa foi um pouco da minha experiência. Além desse quesito do modelo de simulações das Nações Unidas, eu também tinha paixão por eventos. Então, eu estava em todas as comissões organizadoras da Semana de Relações Internacionais da FAP. A Fê que o diga, que eu sempre estava ali do ladinho para ajudar como eu poderia. Enfim, aproveitei cursos de extensão que a FAP ofereceu, sempre muito voltados para essa parte do global, que foram essenciais. E além do que a Fê falou, né, eu também fui para Brasília, estagiei no Ministério das Relações Exteriores, na divisão de Nações Unidas 3, para falar sobre assistência humanitária. E também num braço da ONU, que é o Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Então, tive um pouco dessa experiência lá. E assim que eu voltei, muito bem recebida aqui para São Paulo, para finalizar o meu curso, consegui logo em seguida também uma oportunidade de estágio aqui no ICLEI, onde eu estou até hoje. Então, acho que uma dica que eu poderia dar é aproveitem a faculdade para além da sala de aula. A FAP, ela proporciona oportunidades para além do que você está ali aprendendo, e eu acho que isso é essencial para a sua formação, essencial para que você possa se descobrir enquanto internacionalista. Tem muitas opções, tem muitas possibilidades, e quanto mais oportunidades vocês conseguirem aproveitar, melhor vai ser para vocês conseguirem se encontrar dentro da profissão. Olha, depois dessa eu não vou falar nada, já vou passar logo para a Júlia, quero saber dela como é que foi essa trajetória, Júlia. Nossa, difícil aqui falar da minha trajetória agora, depois dessa super fala da Tainá, porque até eu fiquei inspirada agora. Minha trajetória foi um pouquinho diferente, né? Quando eu decidi fazer relações internacionais, acho que o que eu procurava era, assim, fazer algo que eu me identificava, eu procurava um propósito, não sabia exatamente ainda onde exatamente eu queria trabalhar. A gente sempre tem aquele sonho de, eu vou trabalhar na ONU, eu vou ser a embaixadora da boa vontade, essas coisas assim. Mas as coisas vão tomando rumos diferentes e isso é bom também porque a gente vai se encontrando, né? Então, acho que a minha primeira experiência profissional, como mencionada pela Fernanda, foi na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, onde eu tinha uma atuação muito parecida com a que eu tenho agora no Instituto Ayrton Senna. Então, eu tinha algumas empresas na minha carteira, era corriqueiro visitá-las para ver se elas estavam aproveitando dos benefícios que elas podiam usufruir com a Câmara e tudo mais, e eu gostava muito disso, porque, como eu falei, né, eu aprendia muito sobre as empresas, aprendia muito sobre o nosso cenário do nosso país, e adorava ficar conversando com as pessoas. Acho que é uma coisa que eu mais gosto de fazer, aprender, e também eu via uma certa contribuição, apesar de não... eu via que eu fazia uma diferença indo lá, mostrando para a pessoa, ela se sentia, nossa, a Câmara está prestando atenção na gente, eles veem valor na gente. Tinha muito disso. Depois que eu finalizei, porque era um programa de estágio lá na Câmara, eu parei, eu não ia ter chance de efetivação lá, porque era só um programa de estágio. Eu parei e pensei, qual que será o próximo passo agora para eu realmente ser internacionalista? Eu falei, cara, vou fazer vou ter uma experiência internacional, né? Um intercâmbio que eu ainda não tinha feito, né? Durante a faculdade. Vi vários amigos fazendo e tudo mais, mas eu queria terminar a faculdade mesmo e depois eu ia pensar nisso. Então, também queria fazer algo diferente. Pensei, posso estudar um idioma, eu tenho essa super oportunidade legal que meus pais poderiam prover, mas acho que vou fazer algo diferente. Algo que me dê propósito, algo que me dê um brilho nos olhos. Então, eu encontrei uma oportunidade de voluntariado na África do Sul, onde eu trabalhava com crianças, eu era professora numa escola,
era uma creche, né? Então, eu auxiliava, né, uma outra professora a gerir essas crianças dentro de uma creche que ficava numa região mais carente lá da cidade do Cabo. Então, a gente ensinava inglês, introduzia as primeiras noções de higiene para eles, como escovar dente, cantava música, dançava, saía de lá quebrado. Mas era muito legal. E além de trabalhar nessa creche, a gente também ia para outras escolas mais afastadas, onde a gente ensinava inglês para crianças que nunca tinham nunca foram introduzidas ao idioma, porque a África do Sul tem uns 10 idiomas oficiais lá, mais ou menos, né? Então também foi uma experiência super difícil, porque, né, inglês não é minha língua nativa, mas estamos lá ensinando, e isso foi muito legal. E quando eu voltei, eu tive 2 experiências de trabalho em consultoria depois, né? Teve um tempo que eu fiquei sem trabalhar, mas consegui encontrar. Foram experiências boas também, eu aprendi muito, empresas de atuação diferente e tudo mais, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu falava, não, pera, tá faltando alguma coisa aqui para eu me sentir completa. E aí foi que eu cheguei nessa oportunidade do Instituto Ayrton Senna. Eu entrei faz muito pouco tempo, eu entrei agora em março. Parece que eu tô lá faz uns 5 anos, porque, não sei, acho que essas experiências online aí são tão intensas que você se sente o dia inteiro trabalhando. Mas é legal porque o propósito como um todo, a equipe, tudo isso ajuda muito no nosso dia a dia, né? Faz as coisas serem muito gostosas. Apesar de não conhecer ninguém da minha equipe presencialmente, né? Parece que eu conheço eles há muito tempo, parece que a gente já almoçou umas 10 vezes junto. E é isso, acho que a vida deu toda essa volta para eu estar onde eu tô e para eu chegar onde eu quero, e acho que é isso. Eu queria aproveitar o tom nostálgico que a gente instaurou aqui para perguntar se vocês mantêm contato com outros colegas de vocês, de turma, ou mesmo professores aqui da FAP. Eu sempre gosto de dizer que uma das partes preferidas, né, na minha opinião aqui da FAP, são os relacionamentos que a gente cria. E eu digo isso assim com toda a legitimidade, porque eu fui aluna, né, da graduação em Relações Internacionais, e desde que eu me formei eu trabalho aqui. Então a minha história com a FAP é uma história antiga, e eu vi várias gerações irem e virem, professores, alunos, enfim. E eu tenho, assim, um vínculo muito pessoal com a maioria dessas gerações, né? Queria saber de vocês, né, como também agora colegas de carreira e egressas do nosso curso, se vocês mantêm contato com os colegas, se vocês fizeram aqui amigos que foram e viraram, então, colegas da vida, né? Vou começar pela Júlia, depois volto para a Tainá. Ah, sim, com certeza as relações que a gente constrói na faculdade, elas são muito intensas, né? Já faz 3 ou 4 anos que eu me formei, né? Me formei em 2017 e sim, a gente mantém bastante contato, a gente conversa aí, todo mundo tem um grupo no WhatsApp, né? Que conversa com aquele grupinho específico de pessoas, então a gente mantém contato. Apesar de todos os rumos diferentes, né, que a vida vai tomando. Então, por exemplo, o Derek, que já está morando lá em Portugal, a gente conversa, manda meme, conta piada, dá um monte de risada sobre assuntos aleatórios. Eu peguei o exemplo dele porque ele está lá longe, né? Já faz um tempo que ele se mudou, mas ele voltou para cá umas 2 vezes já e parece que nada muda, que a conversa é a mesma, que as risadas são tão gostosas quanto. Então, sim, o vínculo ainda existe. Agora, na pandemia, ele fica só um pouquinho mais distante e dá mais saudade ainda, mas é um vínculo muito especial que, assim, a gente tem certeza que vai para a vida toda. A gente vive falando assim, então, é aquele papo, né? Depois da pandemia, quando tudo isso aqui acabar e tudo mais, mas é saudade demais. Olha, eu mesma já me encarrego de prometer que quando tudo isso aqui acabar, depois da pandemia, a gente vai fazer um mega encontro, né, de todos os nossos ex-alunos. Acho que a gente merece isso, né, quando for seguro, quando for possível, porque, de fato, conversar com vários deles tem despertado em nós esse interesse, essa vontade de rever. É realmente muito bom. Você falou do Derek, né, vou até deixar aqui um beijo para ele, né? Um aluno muito querido que também se dedicou muito durante o curso, durante a graduação, tinha uma vocação muito acadêmica. Acompanhei de perto a mudança dele para Portugal e eu tenho brincado com o pessoal dizendo, olha, cada hora eu descubro um aluno ou ex-aluno morando em um continente diferente. Então, o bom é que a gente nunca está a pé, onde quer que você vá,
vai ter ali alguém de Relações Internacionais da FAAP para a gente encontrar, para a gente rever. Eu não sei se vocês já baixaram o aplicativo, mas a FAAP tem até um aplicativo, que é uma rede social interna. A gente pode fazer o cadastro e você filtra por curso, por ano de formação, por localidade. Você consegue saber onde no mundo tem pessoas, né, de relações internacionais ou de outra área da FAAP. Então, eu já fiz esse teste e sempre tem gente de RI em tudo que é continente, além daqueles que a gente, claro, conhece pessoalmente. Então, é muito verdade isso que a Júlia trouxe, né, espontaneamente, falando aí do exemplo do Derek. E agora eu vou passar para a Tainá. Bom, acho que eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para falar, né? Que quando eu estava na FAAP, todo mundo já falava, então vou ser um pouco redundante. A maior amizade que eu tenho aí, ela veio fruto da FAAP, fruto do Fórum FAAP. Então, acho que agradeço ao Vitor, principalmente o professor Vitor, por ter nos unido, que, enfim, eu construí uma amizade muito linda com a Thaís, que também é professora aí na FAAP, né? Virou professora recentemente. E, nossa, é um tipo de amizade que realmente a gente leva para a vida inteira, mesmo sem ver tanto ela quanto os meus outros amigos da FAAP, que eu guardo sempre muito no coração e a gente conversa praticamente toda semana, a gente está ali conversando nos grupos de WhatsApp, marcando call para conversar, para ficar jogando, enfim, para distrair um pouco. E mesmo a gente não se encontrando durante todo esse período de pandemia, eu sinto que a gente continua próximo e que as nossas amizades, elas continuam se fortalecendo na medida do possível, né? Nesse tempo de distanciamento. Então, eu acho que a FAAP, estando num processo, né, de construção da sua carreira e de amadurecimento, é inevitável que as pessoas que você compartilha esse momento da sua vida, você leve elas junto com a sua trajetória. Então, eu acho que é isso, elas vão comigo aonde quer que eu vá. Quando eu fui para Brasília foi a mesma coisa, a cada retorno para São Paulo era uma recepção da FAAP diferente, era uma recepção da bateria, que sempre me recebia de braços abertos. Então, eu sei que onde quer que eu vá, né, onde quer que qualquer um de nós vá, o nosso grupo vai continuar ali sempre muito unido. E, enfim, amizades que eu pelo menos quero levar para o resto da minha vida, da minha trajetória. Que lindo de ouvir isso, né? E é como vocês que nos acompanham sabem, uma conversa muito espontânea. Eu tenho reforçado isso, né? Ninguém aqui foi brifado, a gente não combinou nada, a gente simplesmente agendou um papo nessa sala, que é a FAAP, para trocar um pouco e matar saudades, né? Então elas estão aqui de boa vontade, estão falando coisas que de fato refletem o pensamento delas e que são muito convergentes com várias outras pessoas com quem vocês podem conversar a respeito dessa trajetória. Eu queria voltar um pouquinho na questão profissional do terceiro setor para fazer a pergunta que não quer calar, né? Acho que todo mundo deve fazer para vocês a mesma pergunta que no fundo reflete certas inseguranças, inquietações que tem a ver com não é só remuneração, mas tem a ver com o prestígio, tem a ver com a valorização profissional de quem atua nessa área. Infelizmente, aqui no Brasil, criou-se uma narrativa, né, dominante de que o terceiro setor ele é um setor preterido, de que as oportunidades são mais limitadas. E pelo menos a trajetória que eu tenho acompanhado de vários dos nossos ex-alunos ou colegas, pares profissionais, revela, no caso de relações internacionais, um caminho totalmente diferente dessa narrativa. Nós temos aqui diversos ex-alunos e colegas profissionais que atuam, né, nas grandes organizações, enfim, algumas delas representadas aqui por vocês, e são pessoas que vivem suas vidas de maneira próspera, se sentem felizes, conseguem levar uma vida totalmente dentro das suas expectativas, mas justamente porque a gente precisa combater, de certa forma, esse mito que se criou em torno do terceiro setor, é que eu gostaria que vocês, nesse momento, dissessem algumas palavras e talvez mencionassem a visão de vocês a respeito disso, para que aquele estudante que está no começo do curso, ou mesmo um candidato ao vestibular que um dia pretenda atuar em setores análogos aos de vocês, se sintam um pouco mais motivados e também tenham os recursos de argumentação, muitas vezes, para conseguir persuadir e desconstruir esse tipo de discurso que chega pronto, né? Então, eu queria muito tratar dessa questão. Sei que se eu não fizesse essa pergunta, eu ia ser bombardeada aqui pela nossa audiência. Então, vou começar pela Tainá e depois eu volto na Júlia.
Eu acho que eu sou um pouco suspeita para falar. Eu nunca fui uma pessoa de abrir mão das minhas vontades, né? Então, uma vontade que, quando eu entrei na FAP, que eu tinha colocado era que eu não queria trabalhar no setor privado. Eu não queria trabalhar e ponto final. E eu acho que depois de 2 experiências, tanto no setor público quanto numa organização internacional, me abrir para o terceiro setor foi essencial, assim. E realmente eu entendo o porquê as pessoas acham que é muito difícil de conseguir um trabalho na área, mas é um pouco do que você falou, Fê, o quão importante e estratégico é a profissão de internacionalista. Porque quando a gente é internacionalista, a gente consegue ter um olhar geral, a gente consegue ter um olhar ampliado de todas as oportunidades, ter conhecimento, a gente pode aprofundar conhecimentos em diferentes áreas específicas. Então, tem internacionalista que é voltado para a gestão pública, tem internacionalista que é voltado para parcerias público-privadas, tem inúmeras possibilidades. Então, eu acho que essa diversidade dentro da profissão, ela é o que nos ajuda a conseguir o trabalho, uma oportunidade no terceiro setor, principalmente. Realmente aqui em São Paulo é um pouco difícil, não é o terceiro setor, ele não é para amadores, eu gostaria de dizer dessa forma, porque é puxado, a gente trabalha bastante, mas a gente trabalha com amor, é isso. Se você quer trabalhar com amor, você quer trabalhar por paixão de fazer o bem, esse é o caminho. É você entender que esse é o setor onde você trabalha com amor e paixão pelo que você faz, pelo que isso vai gerar para o próximo. Então, acho que uma coisa que eu posso garantir é fazer uma pesquisa, que eu posso, né, dar como dica, fazer uma pesquisa sobre as instituições que você conhece já, né? Fazer uma pesquisa de instituições que trabalham com essas outras instituições que você conhece, para que você consiga compreender um pouco mais do trabalho ampliado do terceiro setor. Então, eu, por exemplo, trabalho com meio ambiente, a Ju trabalha mais com a questão da educação, então a gente consegue perceber essa diversidade dentro do terceiro setor e utilizar ela ao nosso favor. Porque o curso de Relações Internacionais, ele é assim, ele tem um pouquinho de todas as matérias, um pouquinho de todas as áreas juntos. Então, se a gente conseguir focar nessa diversidade e usar ela ao nosso favor, é muito tranquilo da gente conseguir uma oportunidade em algo que a gente ama. E isso é algo que eu sempre vou colocar. Se vocês têm uma paixão por trabalhar em alguma coisa, sigam seus sonhos. Perseverança sempre, porque às vezes é complicado, sair da faculdade é um processo assustador, entrar também na faculdade é um processo assustador, mas sair também é assustador, mas sintam-se preparados, eu acho que é isso. Ó. A FAP, principalmente, ela me ajudou muito em me preparar para o mundo pós-FAP, e eu sinto que foi muito bom mesmo ser preparada para a vida profissional, e principalmente no terceiro setor, eu acredito que eu consegui me encontrar de uma forma muito tranquila. E, enfim, espero que aspirantes ao terceiro setor, a gente possa se encontrar em breve também. Isso que a Tainá disse é bacana também, porque a gente que acompanha aqui, no caso da FAP, há muito tempo esse mercado, a gente vê como as gerações vindouras se beneficiam das gerações anteriores, né? Quer dizer, um curso como o nosso, que tem mais de 20 anos, né, no mercado, já formou profissionais que hoje estão em posições sênior, né? Então, pessoas que já estão na carreira em posições elevadas, e isso garante também que essas novas gerações tenham entrada, porque as pessoas conhecem a qualidade do curso, conhecem o perfil do nosso aluno, e isso sem dúvida contribui para abrir portas, né? Quer dizer, amanhã, se a Tainá receber lá um currículo de alguém que vem da FAP, ela certamente vai olhar isso com bons olhos, vai acolher como um veterano acolhe o seu calouro. Então, a gente tem visto com frequência, né, esse movimento que ela descreveu e funciona muito bem, até em termos de geração de oportunidades, né? Nós temos, claro, aqui na FAP, a nossa gestão de carreiras, que é o departamento que se ocupa de auxiliar os estudantes a arrumar estágio, arrumar oportunidades de trainee, efetivo, acompanha nos processos de preparação de currículo, tem uma assistência durante a faculdade, mas nada funciona melhor do que as redes de relacionamento, as redes orgânicas que a gente cria, e a faculdade é um bom espaço, um bom lugar para fazer isso, porque ali você encontra pessoas que têm interesses parecidos com os seus e você constitui laços que de fato são duradouros, são de longo prazo. Então,
Então, uma mão lava a outra, um ajuda o outro e a gente, dessa forma, vai criando essa rede, né, que perpassa justamente o que a Tainá acabou de descrever. E agora, vou parar de falar, né, porque senão daqui a pouco estou tomando o tempo das nossas entrevistadas e vou passar a palavra para a Júlia, que vai contar um pouquinho da visão dela sobre essa pergunta, eu diria, espinhosa, que as pessoas às vezes querem fazer e nunca sabem direito como endereçar. Júlia. Bom, tanto a Tainá quanto a Fernanda deram falas muito completas, mas, assim, a minha visão é muito parecida. Se diz assim que é difícil o mercado de relações internacionais, é difícil. Tem algumas pessoas que falam, é difícil achar o trabalho, mas assim, porque é muito abrangente. Eu acho que relações internacionais abre portas de todos os tipos. Assim, eu vendo agora dos meus amigos formados, tem gente em tudo que é carreira, tem gente que trabalha em banco, tem gente que trabalha no terceiro setor, assim como eu, tem gente que trabalha em consultoria, tem gente que abriu até um negócio próprio, tem gente que está escrevendo livro, assim, tem de tudo. E, assim, uma visão que eu tenho também, que compartilho às vezes, é que para você entrar no trabalho, você precisa de um currículo bom ali, chamar uma atenção, passar de uma entrevista e tudo mais. Mas o que vai te manter no trabalho é mais do que isso. Não é só seu currículo. Não, mas essa pessoa vai ficar aqui porque ela estudou ali, aqui, ela fez isso. Não, o que vai te manter são as suas capacidades socioemocionais, a sua empatia, o seu olhar para o novo, o seu trabalho em equipe, a sua capacidade de escuta. É uma série de outros fatores que você desenvolve ao longo da sua vida e principalmente na faculdade. E assim, na FAAP, com certeza, eu fui ir nas minhas experiências profissionais e até na de voluntariado, foi onde eu mais aprendi a me colocar no lugar do outro, a escutar, a querer aprender. Então, assim, e foi o que eu disse no começo, para mim, o profissional de relações internacionais, ele é um perfil inovador, um perfil de pessoa aberta a escutar e querer agregar mais. Então, eu acho que é um curso que, assim, é muito enriquecedor pessoalmente. Tem o lado profissional também, mas o pessoalmente é demais. Então, é um mito falar que, assim, não tem oportunidades para as pessoas de RI. Eu acho que basta você se encontrar. Eu passei por várias experiências, assim, diferentes. Trabalhei no setor público, trabalhei em fins lucrativos como a Câmara, agora estou no Instituto Ayrton Senna, que é uma organização de fins lucrativos também com outro propósito. Eu acho que tudo isso me enriqueceu de certa forma, todas as experiências passadas também, para eu poder me encontrar e ver onde que eu quero estar, o que eu quero fazer, o que é que me agrega mais. Então, assim, se vale uma dica assim, para os futuros estudantes de RI, futuros formandos de RI, é que, assim, não tenha medo de tentar várias carreiras diferentes. Não pense que o primeiro trabalho que você entrar, a primeira empresa, vai ser ali que você vai ficar para sempre, ou que você está fadado a trabalhar naquilo, né? Você fez relações internacionais, então você tem que fazer isso, aquilo, você tem que trabalhar numa organização internacional, você tem que trabalhar... Não necessariamente, e vale a pena você ir experimentando várias coisas, fazendo vários cursos extras. A FAAP oferece tantas oportunidades, fórum, essas outras atividades... beneficências para você ir se descobrindo, fóruns de discussão. Então, assim, vale a pena ir explorando tudo isso, todas as oportunidades que a faculdade dá e todas as oportunidades que vão aparecendo para você profissionalmente. A Tainá falou agora há pouco que ela deve muito ao Fórum FAAP, né? As amizades surgiram dali, as oportunidades também apareceram dali. O Fórum é nosso modelo interno de simulação da ONU já há quase 2 décadas, né? Se realizando sempre, mesmo na pandemia, na versão online, e reunindo alunos do ensino médio de São Paulo, de outras cidades e estados também, para saber mais, né, sobre relações internacionais na prática.
É uma simulação em que os alunos do ensino médio, organizados, né, e orientados pelos nossos estudantes de graduação, têm a oportunidade de viver um dia de diplomata. Então, representar um país, defender a ideia e a política externa daquele país em relação a um tema quente da contemporaneidade. Ela falou disso e é um dos motivos de orgulho aqui da FAAP, né, manter por tanto tempo, consistentemente, esse evento como um padrão ouro, né? Todo mundo que acompanha simulações, que gosta de participar de experiências de roleplay, metodologias ativas, conhece, sem dúvida, esse evento que a gente organizou e que a gente mantém por aqui. E eu queria aproveitar, já caminhando para o final da nossa conversa, para fazer uma pergunta que eu tenho feito sempre, já, né, continuando no saudosismo aqui, sobre o lugar da FAAP que vocês mais sentem falta, que vocês mais gostavam de frequentar, que vocês mais lembram com uma memória afetiva. Eu mesma já vou dizer o meu lugar preferido aqui sempre foi e continua sendo ali a Praça do Sol. Acho que aquele é um lugar lindo, né, que reflete por dentro aqui, né, no caso por fora do campus, mas por outro ângulo, os vitrais do nosso central, do nosso prédio central. Então eu gosto muito da Praça do Sol, sempre gostei. Queria saber aí, primeiro da Júlia e depois da Tainá, de qual lugar ela sente mais falta. Nossa, Fê, você comentou da Praça do Sol. Eu já me imaginei sentada ali naquelas pedras e já senti até o calor que sentia quando estava lá. Era a Praça do Sol, com certeza, um lugar super especial que a gente ficava lá, principalmente quando era inverno, né? Porque era uma parte que bate muito sol, que a gente ficava quentinho. Então, realmente é um espaço muito, muito legal e que me trouxe ótimas lembranças. Acho que um lugar que, assim que você começou a fazer a pergunta, já foi me remetendo, que a gente passou com certeza ótimos momentos e conversando entre os grupos de amigos, foi ali na lanchonete do nosso DA, né? Ali de Relações Internacionais e Economia. Eu tô até sentindo... É engraçado, né? A gente vai lembrando dessas coisas distantes, mas cheiros e sons, eles permanecem na memória. Então, já senti aquele cheiro de sanduíche, que era muito bom. Era tudo muito gostoso lá. A gente ficava sentado ali nos sofás, pelo menos na minha época era assim, tinha uns sofazinhos dentro de uma sala. A gente ficava lá sentado, conversando, passando muito tempo bom entre os amigos. Acho que são lugares assim que já me remeteram a ótimas memórias. Esse era um lugar preferido de muita gente. Eu diria que agora você realmente vai deixar quem estudou na FAAP nostálgico. Vocês precisam visitar aqui depois o campus, quando a pandemia evidentemente passar, porque a gente teve várias reformas e readequações de espaços e agora está mais legal ainda. Então, os espaços todos, eles não só continuam existindo, mas eles estão aos pouquinhos se remodelando para acolher, né, da melhor forma sempre. Então, de fato, os alunos gostavam muito ali do DA, né, daquela configuração. O DA teve várias configurações, né? Desde que eu estudei aqui, a cantina era de um lado, depois passou para o outro lado, depois botaram a parede, derrubaram a parede, aí o sofá era em L, depois o sofá não era mais em L, depois veio a TV, depois saiu a TV, aí apareceu o videogame, aí de repente instauraram lá uma sala de jogos, de repente virou o depósito da bateria, quer dizer... Esse foi um espaço que mudou várias vezes, continua mudando, espero que mude muitas vezes ainda, significa que a gente está em constante progresso, mas de fato o DA foi uma ótima lembrança. DA é diretório acadêmico, para quem não sabe, é o espaço de representação estudantil, é onde os alunos se organizam, onde eles costumam ocupar e também se mobilizar quando eles têm alguma demanda acadêmica, organizam muitas festas, eventos, jogos universitários, né? Então é um espaço realmente bem gostoso, esse que a Júlia lembrou. Agora eu quero saber da Tainá, qual é o espaço que ela mais sente saudades? Nossa, é um pouco difícil escolher um só, né? Acho que a primeira vez que eu entrei na FAAP, eu não conhecia, né? Eu nunca tinha visto foto nem nada. E a primeira coisa que eu vi foram os vitrais. Então eu tenho uma lembrança afetiva muito grande dos vitrais, né? Então, nossa, acho que quando eu entrei lá no dia do vestibular, eu fiquei, nossa, gente, eu tô no lugar certo. Olha esse lugar, que maravilhoso. Acho que, além disso, o DA, com certeza, é um dos meus espaços preferidos na FAAP, muitas memórias, muitas reuniões da bateria, muita coisa aconteceu lá, muita diversão, enfim, muito estudo, principalmente, que a gente ocupava o DA também para estudar, para fazer esse grupo de estudo em dia de prova, enfim.
Mas acho que o meu lugar preferido é um lugar meio informal, é o corredor atrás do prédio 3. Ele é o prédio 3 era o prédio de relações internacionais, então quando a gente chegava na FAAP, antes da gente entrar no prédio, a gente passava por aquele corredor. E todo mundo que ia chegando mais cedo ia para aquele corredor, fica lá sentado, conversando, comendo. E eu lembro que toda vez que eu chegava na FAAP, eu sempre dava uma olhada no corredor para ver se tinha alguém lá, e sempre tinha, e eu passava, eu conversava, ficava lá, passava um tempo com eles. Também foi palco de estudo, muito estudo, e, enfim, esse é um lugar que realmente me faz muita falta, assim, tenho muita saudade, porque lá acho que foi onde a gente conversou desde coisas mais pequenas, né, de amizade mesmo, até reflexões de aula, assim, de sair de uma aula que a gente fica, gente, eu não estou acreditando no que eu acabei de ouvir, vamos discutir isso aqui. Então, acho que o corredor do prédio 3, sem nome, acho que é o meu lugar preferido da FAAP. É verdade, eu confesso que eu também, olha, Jurássica, hein? Mais velha do que vocês, também frequentei esse corredor por muito tempo. Aliás, quem chegava muito cedo na faculdade geralmente se refugiava lá, né? A gente sabia quem era que chegava cedo porque estava sempre ocupando aquele corredor. Meninas, eu queria agradecer muito a participação de vocês, a boa vontade em estar conosco hoje nessa gravação, desejar a vocês ainda mais sucesso, mais êxito na vida profissional de vocês. Tenho certeza que esse é mais um passo de uma trajetória longa e espero que muito próspera. Continuem contando conosco, com a sua alma mater, né? A minha também, que é a FAAP. Então, muito obrigada pela participação. E a você que nos acompanhou assistindo essa série, eu queria deixar o convite para buscar mais sobre o nosso curso de Relações Internacionais. Se você quer saber mais sobre a carreira, não deixa de pesquisar aqui, nós temos vários vídeos que dão conta de falar sobre o curso, sobre a área profissional, e eu pessoalmente me coloco à disposição como coordenadora do curso para recebê-los, para nos reunirmos. É claro que agora, sob todos os protocolos de biossegurança em geral, trabalhando à distância. Eu inclusive estou falando aqui de um estúdio que tem o ambiente controlado, com a distância preservada entre as pessoas, por isso até que estou sem máscara, mas a FAAP tem sido bastante exitosa nesse sentido. Temos conseguido ministrar todos os nossos conteúdos à distância desde o início da pandemia. Nenhum aluno teve um dia de prejuízo no curso de Relações Internacionais, com atraso de calendário, coisas do tipo. E eu acho que essa é uma das coisas que faz a diferença numa instituição que valoriza os laços interpessoais que a gente tentou deixar claro ao longo de todo esse bate-papo. Então, muito obrigada a você pela sua audiência, as nossas convidadas pela participação, e eu espero que a gente possa se encontrar em breve. Até mais!